Oi, tudo bom? Eu me chamo Elisângela, esta é a aula 11 do Excel Avançado. Nesta aula iremos trabalhar com a função média 6, parte 5. Vamos à aula? Vamos lá, função média 6. Ao contrário da função média C, que eu só tenho um único critério, na função média 6 eu posso ter dois ou mais critérios. Neste caso aqui, eu quero saber a média de livros no mês de janeiro pagos. A mesma coisa em fevereiro, março, e a mesma coisa com a apostila também, em janeiro, fevereiro e março, os pagos. Aqui embaixo eu quero saber os não pagos de livro e apostila nos meses de janeiro, fevereiro e março. Então eu uso a função média 6, clico duas vezes aqui. Primeiro aqui é o intervalo de média. Ao contrário da função média 6, que primeiro a gente pega os critérios, na função média 6, primeiro a gente pega os valores que a gente vai calcular a média. Os valores estão aqui na coluna E. Então, vou clicar aqui no primeiro, vou arrastar até o último. Pronto, selecionei do primeiro até o último. Aqui na hora de arrastar, se eu não travar isso aqui, não colocar aqui como referência absoluta, ele vai movimentar para a coluna do lado. Quando eu arrastar aqui para calcular o valor de fevereiro, ele vai acabar alterando aqui o endereço da célula. Para evitar alterar, eu aperto a tecla F4, que ele vai travar. Ele colocou o cifrão antes e depois da linha e da coluna. Ponto e vírgula. O primeiro intervalo de critério é livro, então vou clicar. Aqui é onde estão os livros. Primeiro eu pego a coluna onde estão os itens e depois, entre aspas, eu coloco o item ou uma referência de onde está aquele item. Seleciono aqui do primeiro até o último. Pronto, selecionei. Aqui ele não pode, essa coluna aqui não pode movimentar para o lado e nem para baixo na hora de arrastar. Se eu não travar isso, ele vai movimentar para o lado. Então F4 aqui para travar, travou tudo. Ponto e vírgula. O que que eu quero dentro dessa coluna que eu acabei de selecionar? Livro, que está nesta célula aqui. É só eu clicar, vai pegar ó, como referência essa célula e vai procurar esse nome aqui nessa coluna que eu acabei de selecionar. Só que o que acontece aqui, quando arrastar para o lado, eu não quero que ele mude para essa célula aqui do lado onde está sendo feito esse cálculo. Eu quero que ele permaneça nessa célula. Então, eu tenho que travar aqui a coluna, que é representada pela letra H. Então, e quando ele movimentar para baixo, eu quero que ele mude para a apostila. Então, vou apertar aqui F4, travou tudo, F4 mais uma vez, travou a linha. Eu não quero, que ele tem que movimentar para baixo, então aperto mais uma vez F4, travou somente a coluna. Ponto e vírgula, pronto, já fiz a primeira parte aqui, que é livro. Só que eu quero do mês de janeiro. Então, tem que vir aqui na coluna onde estão os meses, selecionado o primeiro item até o último. Selecionei aqui do primeiro até o último. Aqui a mesma coisa, ele não pode movimentar para o lado e nem para baixo na hora de arrastar. F4 aqui para travar tudo. Ponto e vírgula. Dentro dessa coluna que eu acabei de selecionar, que são os meses, eu quero janeiro. Então, vou clicar aqui onde está escrito janeiro, para ele pegar como referência e procurar aqui dentro janeiro. Só que aqui eu quero que ele movimente para o lado, ou seja, entre as colunas. Vou travar para ele não movimentar para baixo, porque para baixo eu não quero que ele saia daqui de janeiro e pegue uma célula que tem um cálculo qualquer aqui ou uma célula vazia. Então, o que não pode movimentar aqui é a linha, a coluna ele tem que movimentar para movimentar entre os meses. F4, uma vez travou tudo, F4 mais uma vez, travou a linha. A coluna tá ok, ponto e vírgula. A última referência aqui que eu quero é que seja a média de receita paga. Então, aonde estão os pagos e não pagos é aqui na coluna F. Então, vou clicar do primeiro até o último. A mesma coisa, não pode movimentar para lado nenhum. F4, ponto e vírgula. Dentro dessa coluna aqui, eu quero
os pagos, não é? Receita, média de receita paga. Então, vou usar aqui esta célula, clicar aqui nesta célula, que ele vai pegar essa opção aqui que está escrito pago e vai comparar com isso que eu acabei de selecionar aqui. Só que aqui, esse pago aqui não pode movimentar para lado nenhum. Ele não pode movimentar para não pago, para o pago de baixo, não pode movimentar aqui, senão vai acabar fazendo confusão aqui. Então, tem que ficar totalmente travado. F4, travou tudo. Fechar aqui o parênteses, apertar o Enter, apareceu 175, que é a média de janeiro. Se você tiver alguma dúvida, é só você pegar, calcular a média aqui de 1 por 1. Aí aqui agora, depois que você acaba de fazer, é só vir aqui na alça de preenchimento, arrasta para o lado, clica aqui, arrasta para baixo. Esses div que apareceu aqui é porque não tem nenhum valor de livro no mês de fevereiro pago, por isso que apareceu o div aqui, não é erro não, tá? Aqui embaixo, igual, média 6 de livro. Então aqui primeiro, intervalo de média, onde estão os valores, do primeiro até o último. F4 para travar tudo, ponto e vírgula. O primeiro intervalo de critério é livro, então onde estão os livros. Ele não pode movimentar, F4 para travar tudo, ponto e vírgula. Primeiro critério aqui é livro, então vou clicar aqui na célula onde está escrito livro. Livro ele pode movimentar para baixo, mas não pode ir para o lado. Então, ele pode movimentar entre as linhas. Então, linha representada pelo número 10. Então, F4 uma vez, travou tudo. F4 mais uma vez, travou a linha. F4 mais uma vez, travou a coluna. Ponto e vírgula. Agora eu quero em janeiro, então os meses aqui, a coluna dos meses, do primeiro até o último. Aqui não pode movimentar para nenhum dos lados, F4, para travar tudo, ponto e vírgula. Nesta coluna aqui, o critério que eu quero procurar dentro dessa coluna que eu acabei de selecionar, que é a coluna dos meses, é janeiro. Então, vou clicar aqui. Aqui ele pode movimentar entre as colunas, mas não pode movimentar entre as linhas, não pode mudar para baixo. Então, a coluna representada pelas letras, tem que travar a letra I. Então, F4 uma vez, F4 mais uma vez, F4 mais uma vez, que travou a coluna I. Opa, travou a coluna, tem que travar a linha, né? Para não movimentar para baixo. Então, F4 mais uma vez, voltou ao normal, F4 e F4. Pronto, travou a linha. A coluna está liberada para movimentar para o lado e arrastar. Ponto e vírgula. Eu quero agora. O último critério aqui é a média de receita não paga. Então, status do primeiro item até o último, que é onde estão os pagos e não pagos. F4 para travar tudo, para não movimentar para nenhum dos lados. Ponto e vírgula. Dentro disso aqui eu quero não pagos. Então, eu vou clicar aqui onde está escrito não pago. Esse não pago, ele não pode movimentar para lado nenhum. Então, F4 uma única vez, que trava tudo. Fecha aqui, o parênteses, aperta o Enter, pronto. Agora é só clicar aqui, arrasta para o lado e no final clica, arrasta para baixo, que faz todos os valores. Só relembrando, o div é porque não tem nenhum valor no mês de março de livro, não pago, e nenhum valor nos outros meses aqui onde aparecer um div também. Se por acaso você for alterar algum item aqui da coluna F, que é a coluna status, por exemplo, se você for mudar de pago para não pago, ou o contrário, vou desfazer aqui, Ctrl Z para voltar ao que era antes, você não pode usar aqui em média de receita paga, no final aqui, como referência, aqui dentro de status, tá? Então, aqui no ideal, aqui no final, você poderia... Vou apagar aqui, colocar aspas, dupla, e escrever pago. Tanto faz escrever com letra maiúscula ou minúscula, tá? Não influencia no resultado. Manteve a mesma coisa. Olha agora, se eu clicar aqui e arrastar para o lado, viu que manteve a mesma coisa? Clica e arrasta, pronto. Ele manteve os mesmos valores.
A mesma coisa aqui embaixo. Também, se você quiser, você pode simplesmente alterar. Só que se eu vou alterar do lado de cá, fica mais fácil na hora de arrastar. Aqui no lugar que eu usei como referência o não pago, eu posso simplesmente apagar isso aqui, abrir aqui a aspa dupla, digitar não pago, fecha aspas dupla aqui, ok. Viu que manteve a mesma coisa? Se eu arrasto aqui e aqui também se mantém a mesma coisa, só que a diferença agora, olha só se eu alterar aqui, ele mantém os resultados, e antes ele não estava mantendo os resultados porque eu estava usando como referência um item da coluna status que pode ser alterado. Parabéns por chegar até o final desta aula. Mas se mesmo assim lhe restou alguma dúvida, recomendo que volte e assista novamente para reforçar o aprendizado. Se você já é inscrito, meu muito obrigada! Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve, tá? Se você tem alguma dúvida ou alguma pergunta, deixe aí nos comentários. Pode ser que a sua dúvida vire o próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima aula e tchau!